Como eu disse aos irmãos, nosso tempo aqui não pode ser muito demorado. Vamos colocar de pé nesta oportunidade. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 19. Lucas 22, verso 19. Glória a Deus. Lucas 22, versículo 19 a seguir. Leamos a palavra do Senhor. E, tomando o pão, e havendo dado graça, o partiu, e deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou um cálice, depois de cear, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por muitos. Mas eis que a mão do que me traz está comigo. Em verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Amém, irmãos? Podeis tomar assento, Deus o abençoe. Nós vimos aqui, irmãos, na Santa Ceia do Senhor, o memorial é lembrar a morte do Cristo. Amém? Lembrar a morte do Senhor Jesus Cristo. Nesse memorial, que parece ser triste de um lado, quando se fala de lembrar da morte, temos a santificação de ter um Cristo que assumiu a responsabilidade de entregar a si mesmo, de morrer no nosso lugar. E é por isso que o Dr. Lucas disse: tomou o pão e, havendo dado graça, ele partiu. E deu-lhe dizendo: é o meu corpo que é partido ou que é dado por vós. Uma maneira de consolar a igreja, uma maneira de alimentar a esperança da igreja, é através da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um alimento que tanto alimenta a nossa vida espiritual, como também a nossa alma. Porque a vida espiritual, ela discerne aqui na terra. É o pensamento, o ouvir, o pensar. Mas a vida espiritual é o que intercede por Deus. É a línguas estranhas, é o Espírito Santo, é o desejo de adorar, é o desejo de cantar, de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essas duas partes, somos alimentados espiritual e a nossa alma, por intermédio da palavra de Deus. É tão importante, meus amados irmãos, que o Senhor se entregou, havendo Ele visto que não havia possibilidade de nós satisfazer o nosso ego, a nossa vida, sem haver o derramamento de sangue. Na primeira Páscoa, o Senhor ordenou que cada um tivesse um cordeiro, e que fosse sem mácula, que quer dizer sem pecado, e que derramasse o sangue como símbolo da purificação, e que fosse compartilhado entre a família. Então estaria alimentada a sua alma e o seu espírito. Mas nós entendemos que esta época passou, e era chamada do Antigo Testamento. Chegamos agora para a época do Senhor Jesus Cristo. E na época do Senhor Jesus Cristo, o profeta Isaías, capítulo 53, ele profetizou dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Confirmado por João Batista à margem do Jordão,
Eis aí o Cordeiro de Deus, afirmado na cruz do Calvário. Pai, perdoa eles, porque não sabe o que faz. Naquele exato momento, o Senhor Jesus estava tomando a decisão e pagando o preço pela sua igreja, formando uma nova aliança entre o povo que aceitaram a Ele aqui na terra e o seu reinado no céu. Por isso Ele diz: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem vida em si mesmo. Não provará a morte eterna, mas passará da morte para a vida eterna. A esperança da igreja é que a carne às vezes desfaleça, que a carne às vezes até morra, mas que o espírito e a alma, por direito, herda o reino de Deus. E é por isso, amada igreja, que nós estamos compartilhando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, aguardando muito em breve a restauração do cenáculo, a casa de Deus, a restauração do tabernáculo, a morada do Espírito Santo, da qual se tornamos nós, hoje, o templo do Espírito Santo. Nós entendemos que quando nós participamos da Santa Ceia, Cristo Jesus se entrega a nós mesmos. Ele se entrega de corpo e alma à igreja. Quem comer do meu corpo, quem beber do meu sangue, Cristo está se entregando para remir, para purificar, para limpar a alma de cada um. Passa a ter uma nova vida. Essa nova vida, irmão, ela é experimentada aqui, mas é vivida no reino de Deus. É uma vida que nos aguarda, aonde não haverá choro, aonde não haverá pranto, não haverá lágrima, aonde não haverá tristeza, angústia, das quais nós estamos passando nos dias atuais. É fácil nós olharmos para alguém e dizer que não tenho medo. É fácil olhar para uma pessoa e dizer que vai tudo bem, enquanto a nossa casa está tudo bem. Mas do momento que um dos membros da família adoece, aí a gente já muda o semblante, aí a gente já muda o comportamento, a gente já fica meio termo. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas quando alguém diz foi para a UTI, ou está entubado, aí o nosso termo declina, ele abaixa. Por quê, irmão? Agora está entre a vida e a morte, está entre o querer de Deus, está entre o poder de Deus e a nossa intenção de fé. Alcançaremos a vitória, teremos condição de alcançar a vitória. Então agora nesse exato momento, há um abalo, que abala o nosso coração. Eu imagino aqui na leitura que o pastor fez, pastor Edilson, Mateus 26, verso 36 a seguir, um momento da aflição que o Senhor Jesus estava sentindo, quando Ele estava colocando a sua vida como aqueles que estão entrando para a UTI, como aqueles que recebem do médico, dizendo, você vai ter que ser entubado. Jesus estava entrando naquele exato momento. A sua angústia, o seu desespero, a sua dor era tremendo, que ele dizia, Pai, é possível passar de mim esse cálice? Alguns irmãos, quando está entrando para a UTI, às vezes nos liga e diz, pastor, pode fazer a última oração? Eu não sei se eu vou voltar. O senhor pode orar comigo mais uma vez? Pai, todavia não faça conforme eu quero, mas segundo a tua vontade. Foi para isso que nós viemos aqui, para cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus se entrega pela igreja,
Ele disse: pode dormir agora. Já fiz o que era de direito fazer. Já entreguei a minha alma e o meu espírito a meu Pai. Agora eu já estou pronto. Eu já estou preparado. Alguns retardados às vezes levantam com a espada e acham que pode defender pessoalmente aquilo que é espiritualmente. Como o caso de Pedro, que corta a orelha do servo do sacerdote. Acha que materialmente pode fazer alguma coisa, através da língua, através do falar. Mas quando a espada está sobre o pescoço, ou a máscara do oxigênio está sobre o rosto, nada mais resta de que esquecer os amigos, esquecer os parentes, esquecer a família e voltar a ligar inteiramente em Deus, porque ninguém mais pode fazer coisa alguma depois que a máscara estiver imposta sobre o seu rosto. Somente o eterno Pai que está no céu. E Jesus sentiu a máscara encaixando. E quando ele estava exposto, Pilatos mandou buscá-lo através dos seus soldados. E uma multidão chegava e perguntava aonde estava Jesus, o Cristo. E ele perguntou no meio da multidão: a quem buscais? E eles gritaram: a Jesus, o Cristo. E Jesus: sou eu. E para que eles entendessem, todos caíram por terra. Para entender que Jesus só se entregava porque ele queria entregar. Não é porque homens humanos queriam levar ele preso, não. Ele estava se entregando à igreja. Não eram as mãos humanas que poderia prender ou amarrá-lo, não. Era ele que estava se entregando. E finalizando nossa palavra nesta manhã, a consumação da cruz do Calvário, ele chega a dizer: Pai, agora eu entrego também o meu espírito. Agora eu estou entregando porque eu cumpri a minha missão. Eu cumpri a minha parte que foi me entregue, porque eu e o Senhor somos um. O Senhor determinou a minha parte, eu vim aqui, eu cumpri, eu anunciei, eu curei, eu libertei, eu salvei. Eu transformei vidas, grandes, pequenos, ricos e pobres. Eu sentei entre eles, eu comi com eles, eu vivi com eles, eu sofri com eles. Mas agora, Pai, eu me entrego o meu espírito, porque eu consumei, eu fiz o que era o devido. Charamande cantaraba sui declama estéria. É o momento da nossa entrega diante de Deus, quando nós chegamos a dizer: Pai, agora está consumado, eu entrego, Pai. Jesus se entregou pela sua igreja. Não foi porque Pilatos julgou, não foi porque Herodes condenou, não foi porque Caifás o recusou. Ele se entregou porque ele tinha uma ordem determinada do Pai. Ele se entregou porque ele estava cumprindo o que ele vinha fazer nessa terra. E nós estamos aqui para cumprir a nossa parte. No mundo tereis aflições. Haverá peste, haverá guerra, haverá fome, haverá maremoto, terremotos, reino contra reinos, nações contra nações. Prezada igreja do Senhor, olhe para mim agora. Porventura algum desses sinais que eu te falei ainda não cumpriu nos dias que vivemos? Porventura algum desses sinais que eu lhe mostrei ainda não aconteceu diante de nossos olhos? O que nós estamos aguardando é a consumação do retorno do Senhor Jesus Cristo. Para muitos que viveram o Evangelho da Esperança, em 1970 eu aceitei Jesus no Evangelho da Esperança. O que é, pastor, o Evangelho da Esperança? Quando alguém dizia: vai acontecer,
vai acontecer terremoto, vai acontecer maremoto, vai acontecer, vai. Hoje nós vivemos o evangelho da realidade. Aconteceu, explodiu, estourou, caiu uma torre, em México foi abalado, na Índia estou morrendo de fome, no Nordeste estou passando necessidade, aperte por todo lado, é o evangelho do acontecimento. Então correrão para as montanhas beiradas de rio, para as fazendas, para os desertos, procurando esconder-se. Mas acautelai-vos, não vai funcionar, não vai adiantar nada. Missionária Dória, a Bíblia diz que nesses dias, alguns vão chegar a dizer: monte, caia sobre nós. Eu não quero ver o dano da morte, a destruição dessa terra. Prédio, caia sobre nós. Eu quero tirar a minha vida antes de acontecer. Quantas pessoas que nessa pandemia, ainda ontem eu estava vendo pela Estadão, Folha do Estado de São Paulo, 3% de pessoas estão morrendo em suicídio, entrando em desespero e angústia, e tirando a sua própria vida, saltando dos apartamentos, de riba dos viadutos, bebendo remédio, se intoxicando e morrendo, se enforcando, degolando, cortando os punhos, embriagando com drogas a ponto de tirar a própria vida, se matando, deixando se matar. Mas a igreja vai caminhando, a igreja vai atravessando, Deus vai recolhendo um após outros. Vinde a mim, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino de Deus, que eu preparei para você desde o início do mundo. Não é tudo de uma vez, vai tirando do meio da lamaçal de pecado, puxando um, puxando o outro, tirando um, tirando o outro, e a gente sofre, a gente chora, a gente tem medo, a gente grita, porque até ele teve medo da morte. Como escaparemos nós se não atentar para uma tão grande salvação? É preciso, é necessário que nós voltamos para os pés do Senhor, para enchermos do Espírito Santo e sentirmos preparados. Quantos crentes que já não sentem mais o mover do Espírito, que já não fala mais em línguas estranhas, que já não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus. É preciso que nós sentimos essa presença. Colocamos de pé neste instante. Que Deus o abençoe. Que essa palavra desperte os vossos corações. Lembra, você é escolhido de Deus. Jesus se entregou no seu lugar e hoje você faz parte com Ele na Santa Ceia, participando do corpo e do sangue do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Valmir Júnior, pastor Edilson, evangelista Moadão. Acho que vocês três ali precisa mais? Temos aí o pastor Petonilo também, o pastor Wando. Desça os pastores lá, os irmãos. Pode descer lá também, pastores. As diaconisas, os diáconos, vamos preparar para a ceia do Senhor neste instante. Convidar as irmãs que vão louvar o Senhor nesse instante. Amém? Enquanto os irmãos se preparem aqui, pastor Israel, levanta sua mão e ora conosco aí. Ore conosco daí mesmo. Podemos orar? Senhor nosso Deus, vamos pedir ao Senhor neste momento as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, que vão participar desta santa ceia nesta manhã de hoje, ó Deus, que eles recebam, Senhor,